agora vamos combinar que, por exemplo, não sei se você sente isso, mas as pesquisas do Google propriamente dito, aquela que a gente digita ali o negócio naquela barra de endereço, não sei o quê, quando você vai clicar, a coisa está cada vez menos randômica. Menos randômica que você diz de ser mais objetivo com o que você quer ou de ser mais objetivo com, às vezes, tipo assim, que você pesquisou? Não, assim, porque quando você vai colocar, por exemplo, a lista de sites que te colocam para falar sobre o que você pesquisou, é sempre os primeiros sites são sempre quase os mesmos. Ah, sim, sim. Antigamente, quando eu pesquisava um negócio, tinha uma pareciam umas diversidade. coisas, Ah, uma sim. diversidade muito maior assim de opções assim do que. É que hoje em dia tem essa questão primeiramente, né, do pagamento, do parece anúncio, que tem um pago, anúncio patrocinado, pago, né? não sei o quê. Então, isso já começa a dificultar até para quem está querendo fazer uma pesquisa sobre um assunto mais aprofundado. Mais sim. aprofundado do que. Pois é. Porque não vai aparecer como primeira opção uma página de um site especializado lá que. Vai aparecer uma Wikipédia, aliás, um site de anúncio, vai aparecer uma Wikipédia. Ou então vai aparecer assim, uma infoescola no máximo. Exatamente. É muito esquisito. Eu tenho a sensação de que hoje em dia é muito mais difícil de pesquisar as coisas. E para uma pessoa que faz. Porque, tipo assim, gente, quando você vai fazer um jogo, você vai pesquisar as coisas mais variadas do mundo. Tipo, ontem mesmo, né, eu precisei da ajuda de uma pessoa que ela já trabalhou com engenharia de aviões, porque eu estava esculpindo um avião para o meu jogo. E assim, estava impossível de achar informações na internet. Se não fosse por ele, eu realmente teria que ir num ChatGPT ou em alguma IA da vida para perguntar, porque eu não estava encontrando as informações. As informações estão lá, mas para eu encontrar, eu teria que olhar. Porque, por exemplo, eu só consigo, por exemplo, para algumas coisas que eu faço pesquisa, né? Por exemplo, porque eu sou muito chata. Assim, tipo, eu sou carne de pescoço. Quando eu resolvo fazer uma pesquisa, eu tento trocentos mil caminhos até conseguir o que, ou seja, quando eu estou realmente focada, é um absurdo. Então, agora, imagina uma pessoa que, tá bom, a primeira informação ali já está de bom tamanho. A maioria, que você quer dizer. Sabia que a maioria das pessoas só lê as 2 primeiras linhas da Wikipédia? Ou seja, por isso que tem gente que compartilha notícia sem ler, não sabe nem o que está dentro lá do conteúdo. Enfim. É tal do acadêmico de manchete. Ou seja, agora, eu acho que uma pessoa, se todo mundo tivesse uma construção, até mesmo de ser essa pessoa que vai pesquisar, que vai forçar até a exaustão o negócio, beleza. Agora, o problema é que nem todo mundo. O problema é que nem todo mundo é assim, entendeu? Sabe? Tipo, nem todo mundo chega no ponto assim de pesquisar 20 mil coisas. Sim. Acho que a gente tem que criar uma escala chamada escala de Miguel, que ela vai definir o quanto que você vai aprofundar dentro de um assunto que surgiu do nada ali, ó, no seu dia. Surgiu. Olha, o meu nível é muito alto, assim, tipo, eu vou te dizer que legal. Tá muito difícil pesquisar no Google mesmo.
Olha, eu tento usar o DuckDuckGo, mas mesmo o DuckDuckGo, sempre que eu pesquiso, tá lá em primeiro lugar. Wikipédia, sabe? Tá, nossa, tá terrível, gente. Tá. Não, todas as ferramentas de pesquisa estão terríveis. Até o Google Acadêmico. A Zoe, você tá aí? Você caiu? Tô. Ah, que susto. Por um instante pareceu que você tinha caído, desculpa. Sim. Até Mas o Google Acadêmico tá difícil. Você o Google ia falar do Acadêmico, Google Acadêmico. o Google Acadêmico, ele tá. Eu não sei por quê, mas me parece que ele não tá retornando mais as pesquisas que ele retornava antes. Que Não, mas é isso mesmo. o sistema de indexação dele tá pior. Tinha umas pesquisas que eu demorei anos para achar, porque o Google Acadêmico não me indicava mais elas. Tem uma pesquisa bizarra que eu amo ela do fundo do meu coração, que é de um E cientista. nunca mais achou. Eu consegui achar ela esses dias, mas eu tive que. Eu não achei ela pelo Google Acadêmico. Eu não achei por nenhum mecanismo de busca. Teve O que eu que fiz sequestrar um cara da Google para achar. Não, o que eu fiz foi que eu lembrei que eu lembrei que ela era a base de uma outra pesquisa que eu tenho salva, que é a pesquisa do David Glanzman sobre transferência de memória em lesmas. E sim, eu ia dar um jeito de enfiar transferência de memórias em lesmas aqui. Mas eu vou adicionar insulto à injúria. Esperem. Daí eu fui em todas as matérias que eu achei que essa pesquisa foi citada, até eu achar a pesquisa original que eu queria. Porque essa pesquisa do David Glanzman, de transferir memória em lesma, não é a pesquisa original. Ela é uma reprodução em lesmas, uma reprodução interespécie de uma pesquisa que foi feita nos anos 60 por um cientista que foi um dos inventores do Deep Learning, onde ele transferiu memória de um rato para o outro. Caramba. Por que a imagem dele tá aproximando? Eu acho que é porque eu não regulei direito minha câmera. Eu pensei que começou a aproximar, começou a fazer um efeito assim, ó. Gente, a Marcela comentou umas coisas aqui, né? Queria ler. A IA é enviesada porque ela reproduz o viés dos dados com os quais ela foi alimentada. Claro. Se os textos têm misoginia, elas constroem uma normalidade misógina, tipo, recrutadores de IA não escolhem mulheres para certo cargo. Recrutadores de RH, quero dizer. Ou então, no judiciário, eles têm IAs que reproduzem decisões racistas, por exemplo, homens negros têm maior probabilidade de rescindir. Tipo, os juízes usam essas IAs enviesadas e reproduzem o racismo que existe na nossa realidade e nos nossos dados. Sim, É muito isso. importante falar isso. É muito importante falar isso, porque é um problema muito grande, não tem solução direta. Mas, por exemplo, tem um problema muito grande que essas IAs elas têm vieses, mas elas não são acreditadas como tendo vieses. Teve uma pesquisa, eu acho que em 2016, não era nem esse febre de IA generativa, e colocaram uma IA para decidir se iam soltar um preso ou não, para responder liberdade. E o juiz tinha medo de ir contra a IA, porque se ele fosse contra a IA para soltar, ia dizer que o juiz humano errou enquanto o robô acertou. E vice-versa, né? Nossa. Querendo ou não. Assim, eu não sei se eu consigo talvez pegar... Olha, sinceramente, eu acho que esse negócio aí Bom, eu tenho um pouco de noção sobre esse negócio de criminologia, porque eu atuei um pouco nessa. É complicado porque, cara, você está colocando assim a vida de um De um ser humano, né? De um ser humano, praticamente assim no joguinho da moeda, né? Assim, com mais chances da moeda dar o elemento. Cara ou coroa. Mas é porque faz parte do sistema que a gente vive, faz parte você diminuir o ser humano, ou você resumir o ser humano a um cara ou coroa. Então, mas acontece que pelo menos com um juiz, assim, existe pelo menos assim aquela mínima possibilidade do cara assim ser justo, assim, sim, sabe? claro. Tipo,
até porque existe o princípio do indúbio pro réu, né? Ou seja, aquela coisa que na dúvida fica com o réu, aquela história toda, né? Mas, sei lá, isso já me deixa assim incomodada, assim, Sim, de clicar um botão e aquilo ali decidir a vida de uma pessoa.